Sobre a oração dominical. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou Lucas Navar e esta série de vídeos se dispõe a estudar o Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. No capítulo de hoje, faremos o estudo do que diz respeito à oração dominical. Qual é a oração vocal mais excelente? Isto dentro da temática da oração dominical. No vídeo anterior, fizemos o estudo a respeito da oração. Qual é o significado da oração e como devemos orar e por que devemos orar. Antes de darmos início à leitura de hoje, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Da oração dominical em geral. Qual é a oração vocal mais excelente? A oração vocal mais excelente é a que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é a oração mais excelente. O Pai Nosso é a oração mais excelente porque foi composta e ensinada pelo próprio Jesus Cristo, porque contém claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus e é a regra e o modelo de todas as outras orações. O Pai Nosso também é a oração mais eficaz? O Pai Nosso também é a oração mais eficaz, porque é a mais agradável a Deus, pois oramos com as mesmas palavras que nos ditou o seu Filho divino. Por que o Pai Nosso se chama oração dominical? O Pai Nosso se chama oração dominical, que quer dizer oração do Senhor, justamente porque Jesus Cristo nos la ensinou por sua própria boca. Então, essa é a. Resumindo, né? Por que a oração dominical, o Pai Nosso é chamado de oração dominical? Porque se chama, então, oração do Senhor, tendo sido ela ensinada por Jesus Cristo em pessoa a nós, seres humanos. Também é ela a oração mais eficaz e a mais excelente, porque foi Cristo quem nos ensinou, porque no Pai Nosso consta tudo que é necessário para nós. Nela reconhecemos nossos pecados, nela reconhecemos nossas necessidades, nela reconhecemos a dependência de Deus e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantas petições há no Pai Nosso? No Pai Nosso há 7 petições, precedidas por um proêmio. Recitai o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque, ao invocar a Deus no princípio da oração dominical, chamamo-lo nosso Pai. No princípio da oração dominical, chamamos a Deus de nosso Pai para despertar a nossa confiança na sua infinita bondade, sendo nós seus filhos. Então, já começamos o Pai Nosso reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Por que podemos dizer que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, primeiro, porque Ele nos criou à sua imagem e nos conserva e governa com a sua providência. Segundo, porque por especial benevolência nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros com Ele na glória eterna. Porque chamamos a Deus Pai de nosso Pai e não de meu Pai. Chamamos a Deus de nosso Pai e não de meu Pai, porque somos todos seus filhos, e por isso devemos considerar-nos e amar-nos todos como irmãos e orar uns pelos outros. Isso é muito interessante. Por que não chamar Deus de meu Pai e sim de nosso Pai?
Somos filhos de Deus por adoção. Somos criaturas e filhos. Primeiro fomos criados e então tornados filhos. Filhos pelos méritos de Cristo, pela benevolência de Deus. Já o próprio Cristo é filho de fato. Ele é sim filho do Pai, sendo Deus com o Pai. Mas nós somos por adoção. Sendo nós por adoção, devemos considerar-nos todos em conjunto. Não somos filhos em unidade, em singularidade, como Cristo o é. Somos filhos em conjunto, como humanidade. Estando Deus em toda parte, por que dizemos, abre aspas, que estais nos céus? Deus está em toda parte, mas dizemos, Pai nosso que estais nos céus, para elevar os nossos corações aos céus, onde Deus se manifesta na glória aos seus filhos. A respeito da primeira petição. Que pedimos na primeira petição, santificado seja o vosso nome. Na primeira petição, santificado seja o vosso nome, pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todo o mundo e por nós em particular. Qual a nossa intenção quando pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todo o mundo? A nossa intenção é pedir que os infiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, os hereges reconheçam seus próprios erros, os cismáticos retornem à unidade da Igreja, os pecadores se arrependam e os justos perseverem no bem. Vejam, quando fazemos a primeira petição, santificado seja o vosso nome, nesse momento reconhecemos todo o conjunto daqueles que dependem de Deus. Os pecadores, que devem se arrepender dos seus pecados, nós. Os cismáticos, aqueles que se separaram da igreja, que devem retornar à unidade da igreja. Os hereges, aqueles que escolheram verdades distintas daquilo que ensina a Santa Igreja, que estes reconheçam os seus erros e voltem para o seio de sua mãe. E os infiéis, que finalmente conheçam quem é o verdadeiro Deus. E os justos, que permaneçam no caminho da retidão. Porque antes de qualquer outra coisa, pedimos que seja santificado o nome de Deus. Pedimos antes de qualquer outra coisa que seja santificado o nome de Deus, porque devemos desejar mais a glória de Deus do que todos os nossos interesses e vantagens. Isso é muito importante. Se colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, todo o resto acontecerá como consequência. Não por mérito nosso, mas por consequência. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Pai da eternidade. Todas as coisas Ele sabe. Tudo o que precisamos, Ele sabe. Tudo o que é bom para a nossa santificação, Deus sabe e providenciará por sua benevolência. Sem antes mesmo de pedirmos ou sabemos que necessitamos daquilo. Então, se antes de tudo glorificamos a Deus, se vivemos objetivando glorificar a Deus com nossas vidas, se na nossa oração, primeiramente, glorificamos a Deus, o resto será consequência. De que modo podemos promover a glória de Deus? Podemos promover a glória de Deus com a oração, o bom exemplo e o dirigir a Ele todos os nossos pensamentos, afetos e obras. Veja, aqui há uma diferença profunda entre nós e os irmãos protestantes. O protestante considera que apenas a fé salva, quando na verdade entendemos como católicos que a fé sem obra é morta. Não basta apenas dizer que creio que Deus é Deus e que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Não basta. Se temos fé, nossa fé se traduzirá obrigatoriamente em obras. Não é possível ter uma fé infértil. A fé, se verdadeira, produz frutos. A fé, se verdadeira, produz frutos. Da segunda petição, que entendemos por reino de Deus? Por reino de Deus entendemos um tríplice reino espiritual. O reino de Deus em nós, ou seja, o reino da graça, o reino de Deus na terra, isto é, a Santa Igreja Católica,
e o reino de Deus nos céus, a saber, o paraíso. Então, essa é a composição, digamos assim, do reino de Deus. Um reino que é composto por três partes. Aquele que está em nós, a graça de Deus, o reino de Deus, que é a Igreja, a Santa Igreja Católica, e o reino de Deus no paraíso. Lembrando que a Santa Igreja Católica, ela também é composta por três corpos. Melhor, a Santa Igreja é um corpo único, o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Mas há três igrejas dentro da Igreja Católica. A igreja militante, que somos nós, aqueles que estamos sob a graça ou buscamos viver sob a graça, que é a igreja militante, aquela que ainda combate contra o pecado. A igreja padecente, aquela que já está salva, mas padece pelos seus pecados no purgatório para então entrar no paraíso. E a igreja triunfante, aquela que já está na glória de Deus Pai. Que pedimos em relação à graça com as palavras: venha a nós o vosso reino. Em relação à graça, pedimos que Deus reine em nós com a sua graça santificante, pela qual ele se compraz de habitar em nós como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a ele com as virtudes da fé, da esperança e da caridade, pelas quais reina sobre o nosso intelecto, no nosso coração e na nossa vontade. Então, o venha a nós o vosso reino é nós, de certa forma, tornarmos-nos reino de Deus. Esse é o objetivo primário do ser humano, tornar-se reino de Deus, onde Deus habita em nós. Sendo nós templo de Deus e reino de Deus, então Deus habitando em nós, sendo Ele o nosso rei e fazendo em nós morada, nossa vontade, nosso intelecto, nosso coração estará sempre direcionado a Deus e alinhado à sua vontade. Que pedimos em relação à igreja com as palavras: venha a nós o vosso reino. Em relação à igreja, pedimos que ela, a igreja, se dilate sempre mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. Então, nosso objetivo, quando oramos venha a nós o vosso reino para com a igreja, estamos aqui desejando que a igreja cresça, que mais homens se convertam. Aqui, quando eu falo homens, falo da humanidade em geral, homens e mulheres. Que toda a humanidade se converta e reconheça que Deus é o soberano. Dominus. Que pedimos em relação à glória com as palavras: venha a nós o vosso reino. Em relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no santo paraíso, para o qual fomos criados e onde seremos plenamente felizes. Da terceira petição. Que pedimos na terceira petição? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pedimos a graça para fazer em cada coisa a vontade de Deus, obedecendo a seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e santos lhe obedecem no céu. Pedimos ainda a graça de corresponder às inspirações divinas e de viver resignados à vontade de Deus quando ele nos manda tribulações. Isso é difícil para nós, seres humanos, entender as tribulações que acontecem em nossas vidas. Quando o calo aperta, é muito fácil esquecermos de Deus. Quando aperta, é muito fácil esquecermos que Deus é o nosso Senhor. Às vezes até lembramos de Deus. De fato, nós lembramos de Deus quando o calo aperta para pedir alívio. Mas esquecemos que muitas vezes é Deus mesmo quem proporciona a nós viver a tribulação, para que dela saiamos melhor, para que dela enfrentemos a dificuldade. Lembremos de Jó, por exemplo. Satanás só pôde complicar, digamos assim, a vida de Jó depois que pediu permissão a Deus. Satanás não pôde, antes de pedir permissão a Deus, travar as coisas na vida de Jó, colocar Jó numa tribulação. Por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia quem Jó era e permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó. E Jó saiu mais forte daquilo, mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus.
É necessário cumprir a vontade de Deus? É necessário cumprir a vontade de Deus, tanto quanto é necessário alcançar a eterna salvação. Porque Jesus Cristo disse que entrará no reino dos céus só o que tiver feito a vontade de seu Pai. E isto é o que precisamos, isso é a resignação. É a capacidade de abandonar nossa vontade própria, aquilo que consideramos ser bom para nós, e entender que é a vontade de Deus que é boa para nós. Alinhar nossa vontade à vontade de Deus. De que modo podemos conhecer a vontade de Deus? Podemos conhecer a vontade de Deus especialmente por meio da igreja e de nossos superiores espirituais, estabelecidos por Deus para nos guiar no caminho da salvação. Podemos também conhecer essa santíssima vontade pelas inspirações divinas e pelas próprias circunstâncias em que o Senhor nos colocou. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus, tanto nas coisas prósperas como nas adversas da vida. Devemos, tanto nas coisas prósperas como nas adversas da vida presente, sempre reconhecer a vontade de Deus, que tudo dispõe ou permite para o nosso bem. Veja, Deus não tenta, Deus não nos tenta, Deus não nos tenta, mas Ele permite que as provações aconteçam em nossas vidas. Vejam, Satanás só existe porque Deus permite. Se Deus quisesse, ele poderia simplesmente cessar a existência de Satanás, cessar todas as ações que Satanás tem no mundo. Mas Deus permite que aconteça essa perversão do bem. Porque o mal de fato não existe, o mal não é uma entidade, o mal não é um ente. Então, Deus permite essa corrupção e permite para a nossa santificação. Só podemos ser santificados através do combate à corrupção. Se não houvesse a perversão do bem, seria impossível alcançarmos a santificação, ou sermos santificados, porque é Deus quem nos santifica e não nós que santificamos a nós mesmos. Este é um ponto fundamental da nossa fé. Entender o porquê das coisas acontecerem. Tudo acontece por permissão de Deus ou pela vontade ativa de Deus. A gente já aprendeu isso nos capítulos anteriores, que Deus age em sua vontade ativa, ele intervém e muitas vezes as coisas simplesmente acontecem porque Deus permitiu, é o caso do livre-arbítrio. Veja, nós temos livre-arbítrio. Os anjos também, de certa forma, têm um livre-arbítrio. Se não tivessem, como poderia a terça parte dos anjos terem se rebelado contra Deus? Mas isto acontece para que no final Deus seja ainda mais glorificado. Deus precisa dessa glória? Não. Deus não precisa de glória. Deus não precisa. Deus não necessita de nada, porque Ele é suficiente em si mesmo. Mas nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes, como vimos no capítulo anterior, somos miseráveis, somos impotentes. Nós oramos para irmos em direção a Deus, para nos alinharmos com Deus. Este é o ponto fundamental. Então, as tribulações, eu vou cessar a leitura na terceira petição. No próximo vídeo a gente fará a leitura da quarta petição, que é a respeito de o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas vamos trocar um pouco de ideia a respeito da questão das dificuldades que acontecem em nossas vidas. É comum, é comum para nós, seres humanos, por nossa visão limitada, nós não conhecemos o futuro e esquecemos o passado. É comum para nós desconsiderar que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus está no antes, está no agora, está no futuro, está no após, no porvir, assim por diante. E Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes pedimos paciência. Deus, me dê paciência.
Mas entenda, meu irmão e minha irmã, Deus não vai, como no filme Matrix, fazer um upload da paciência e você vai fazer o download e vai receber a paciência e vai se tornar uma pessoa paciente simplesmente porque você pediu a Deus paciência e Deus te tornou paciente num ato instantâneo. Deus vai te tornar paciente colocando você, nos colocando em situações onde a impaciência brotaria. Deus vai nos tornar pacientes através de situações problemáticas, onde será de nós exigido paciência. Deus nos tornará santos através das tribulações desta vida, das aflições desta vida. No mundo sofrereis aflições, disse Jesus Cristo. Então, se o próprio Cristo afirmou que sofreremos aflições, Deus, de todas as coisas, Deus aproveita o melhor. Sofreremos as aflições para que, através das aflições, possamos buscar mais a Deus. Possamos reconhecer que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Isto é a dificuldade do em tudo dar graças. Como podemos dar graças quando acontece uma tragédia? Como podemos dar graças quando sofremos? Como podemos dar graças quando um parente está doente? Quando podemos dar graças quando falta dinheiro? Quando podemos dar graças quando olhamos para o horizonte e não enxergamos a luz no fim do túnel, digamos assim? Daremos graças quando reconhecermos que esta vida é finita. Esta é a dificuldade da vida, é reconhecer a finitude da vida. É reconhecer que não controlamos a vida. Reconhecer que não controlamos o amanhã. Não controlamos sequer o segundo seguinte. Eu estou agora gravando esse vídeo, por exemplo, sem saber se ao final desse vídeo eu ainda estarei vivo. Isto é um fato. Eu posso morrer, posso sofrer um infarto. Mil coisas podem acontecer até o final desse vídeo. Meu computador pode quebrar, minha câmera pode quebrar, a internet pode parar de funcionar. Deus é soberano, em tudo dá graças. A vida é finita. Por isso devemos viver focados no céu. Devemos viver focados em Deus, para com Deus viver eternamente, louvando, adorando, glorificando, amando Deus. Se amarmos Deus nessa vida, então viveremos o que Santa Teresinha disse antes de sua morte: não morro, entro para a vida. Esta vida que aqui vivemos na Terra não é vida de fato. Aqui sofremos, aqui temos necessidades, busca por prazeres, busca por felicidades. Trabalhamos em busca de dinheiro para nos alimentarmos, sustentarmos nossas necessidades físicas, básicas, os prazeres, enfim. Então, estamos sempre correndo atrás de alguma coisa e nunca cheios, nunca plenos. Isto encontraremos na eternidade, quando estivermos diante de Deus, com Deus, para Deus e por Deus, em Deus. Meu irmão e minha irmã, que este seja o objetivo de nossas vidas, buscar Deus constantemente. Isto é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Nós devemos ser o reino de Deus. Nós devemos ser a habitação de Deus. Nós devemos ser templo de Deus. Nós devemos reconhecer que somos dependentes, impotentes, miseráveis e que precisamos de Deus em todos os momentos de nossa vida. Ora et labora. Constante oração, constante busca por Deus, constante desejo de estar na presença de Deus. Não é fácil, mas com certeza
é a melhor escolha que podemos fazer em nossas vidas. Que Deus esteja contigo, comigo, com os nossos familiares. Aguardo você no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e me ajude a ter mais pessoas junto comigo no estudo do Catecismo da Santa Igreja Católica, através do livro Catecismo Maior de São Pio X. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã.